Aleluias. Glória a Deus. Pai, te rendemos graças pela presença do Teu Espírito no nosso meio. É o Teu Espírito no nosso meio que traz significado a este lugar, Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito se movendo no nosso meio através dos louvores, se movendo em nossos corações, Pai. Estamos aqui para desfrutar da Tua presença, em comunhão com os irmãos. Estamos aqui, Pai, gratos, porque o Senhor tem cumprido a Tua promessa de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa manhã. Colocamos os nossos corações abertos como um livro em branco, para que o Senhor possa escrever a Tua obra em nós, Pai. Nós queremos aprender mais da Tua obra em nós. Queremos aprender dos Teus feitos, dos Teus caminhos, dos Teus modos de fazer. Nos abrimos ao Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor nos ensine. Nós clamamos para que o Teu Espírito de sabedoria esteja nos ensinando. Que o Espírito de sabedoria paire neste lugar, para que possa alcançar os nossos corações de forma precisa, de forma cirúrgica, Pai, naquilo que precisamos aprender de Ti. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos, Pai. Nós não queremos estar aqui apenas como ouvintes, nós estamos aqui como aprendizes de Ti, Pai. Obrigado por essa manhã. O Senhor tem toda a liberdade de fazer conforme Te apraz, conforme o Teu aprazimento, Senhor, conforme o Teu prazer nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui apenas para aprender de Ti, porque o Teu Santo Espírito é quem é eficaz em nos ensinar acerca das coisas de Deus, porque Ele é quem esquadrinha as profundezas de Deus, e somente o Teu Espírito é capaz de trazer das coisas de Deus para os nossos corações. Nos colocamos diante de Ti, Pai. Eu me coloco à Tua disposição para o Senhor fazer conforme o Senhor quiser, Pai. Te rendo graças por essa manhã, pelo Teu Santo Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Obrigado, louvor, bênção demais. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Amados, antes que eu esqueça, deixa eu falar logo dos livros, para que Paulo não coma meu fígado. Deixa eu falar um pouco aqui. A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Eu já li esse livro, é espetacular, tá? Pelo próprio título,
já diz qual é o tema, é sobre jejum, e ele esgota toda a temática de jejum. Fala tanto das verdades espirituais acerca do jejum, que o jejum ele não foi instituído para mudar a Deus. Na verdade, o jejum ele tem o poder de nos sintonizar melhor com o Senhor. E fala também dos aspectos físicos, do benefício do jejum. Tá? Eu recomendo muitíssimo Luciano Subirá. O outro livro, Uma Questão de Honra, eu também tenho esse livro, ainda não li, está na fila, mas também é de Luciano Subirá. E pelo autor, eu recomendo fortemente que você adquira esse livro. Tá? Essa semana, em comemoração à Semana do Livro, a livraria vai estar dando desconto de até 30%. Tá? Então, no final do culto, você corra lá. Não só tem esses 2 títulos, tá? É uma recomendação nossa, mas você vai ver diversos outros lá. Amém? Você está feliz essa manhã? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você começasse abrindo lá em Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2 e no verso... a partir do verso 8. E lá diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo fala algo muito interessante, porque diz que Deus criou as boas obras de antemão, com o propósito, com o objetivo de que andássemos nela. E aqui, não vamos ler novamente, mas já fica bem claro que a salvação ela não vem por obras, ela vem pela graça, mediante a fé. Mas eu te digo, amados, fé e obras precisam caminhar juntas. Elas, na verdade, fé e obras são 2 faces de uma mesma moeda. Se você tiver apenas a fé e não tiver as obras, essa fé é morta, porque ela não se expressa no mundo físico. Você depois pode ver isso lá em Tiago. Eu não listei aqui para que você possa ver, mas procura lá. Quando o Tiago fala que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então, fé e obras, elas precisam caminhar juntas para que aquilo que você crê, para que aquilo que o Senhor colocou no seu coração possa se manifestar no mundo físico. Então, quando a gente falar em obras, nós estamos falando tudo aquilo que o seu corpo físico faz aqui na terra, seja aquilo que nós chamamos como boa obra, ou, digamos, você dar uma esmola, você ajudar alguém, seja você trabalhar na igreja, seja você fazer qualquer coisa com o seu corpo físico. Isso é o que vamos estar falando sobre, é o que diz respeito a obras, tudo que você faz com o seu corpo físico. E justamente o tema de hoje é: qual é a tua obra? Eu queria que você abrisse lá em Mateus, e a gente vai trazer algumas situações para reflexão acerca das obras. No livro de Mateus, no capítulo 5, e nós vemos aqui, verso 16. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Preste atenção. Brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, passa uma página adiante e vê lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 2. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que
eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Pegando esses dois versículos, a gente encontra um aparente problema, porque lá no capítulo 5, Jesus nos ensina que a gente deve, a nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras. E no capítulo 6, vemos Jesus, parafraseando o que ele falou, olha, o que você for fazer, faça em secreto. É o que ele diz aqui, não enxergue a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que você não seja recompensado pelos homens. Como é que a gente desata essa aparente contradição? No versículo, Jesus está mandando a gente fazer as nossas obras diante dos homens para que os homens glorifiquem a Deus. No versículo um pouco mais adiante, diz que a gente deve fazer as nossas boas obras, mas deve ser no secreto, para que Deus nos recompense em secreto. Como é que a gente resolve isso? Aqui, quando Jesus está falando acerca de brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus, ele está deixando claro qual que deve ser o objetivo da nossa obra. Isso lá no versículo 5. No versículo 6, Jesus está ensinando para que a gente não haja como os escribas e fariseus que gostam de fazer as boas obras para serem vistos pelos homens. Então, quando a gente for fazer a obra, e eu repito, quando a gente fala obra, englobe tudo o que a gente possa fazer de bem, boa obra, tudo aquilo que a gente possa fazer de bem, por meio do nosso corpo, seja um serviço na igreja, seja uma caridade, seja missões, seja o que for, seja dar um conselho a alguém, tudo que a gente for fazer por meio desse corpo, ponha bem na cabeça de que a gente tem que fazer, mas para glorificar a Deus. Jesus, no capítulo 6, ele está dizendo, tenha cuidado, para que quando você for fazer a sua obra, você não se incline a ser visto pelos homens. Esse é o cuidado que ele colocou, porque se a gente faz com essa intenção de ser visto, de ser reconhecido pelos homens como um benfeitor, então ali já estará a nossa recompensa. O que é algo um tanto mais desafiador nos dias de hoje, porque é como se hoje a gente vivesse rodeado de câmeras para tudo que a gente for fazer. A gente tem uma câmera no nosso bolso, na nossa bolsa, na nossa mão. Então, fica fácil da gente, para cada pequena coisa que a gente for fazer, a gente vai lá e tira uma foto para poder postar. Então, fica muito mais desafiador de você realmente fazer alguma coisa, mas com o intuito puro e único de ser visto por Deus, para que os homens glorifiquem a Deus e não a você. É bastante tentador da gente querer fazer as coisas, fazer a boa obra, para dar glória a Deus. Mas, aleluias, eu fui usado por Deus para fazer aquela boa obra. A gente cria aquela falsa humildade que, não, eu fiz essa obra, mas foi para a glória de Deus. Mas eu fiz. Você entende a sutileza, o quanto é escorregadio esse terreno, de você fazer a obra de Deus e apontar todo o crédito para Ele, e você simplesmente não está ali. Você ser alguém transparente entre quem recebeu a boa obra e Deus, de modo que a pessoa vai receber aquela boa obra e não vai enxergar você, vai enxergar diretamente a Deus. E esse é o desafio quando a gente se propõe a fazer boas obras, é ser transparente, da gente não estar aparecendo, não dar as caras para que as pessoas vejam que aquela boa obra foi a gente quem fez. Eu queria que você abrisse lá em Números,
Na verdade, primeiro abra lá em Êxodo, no capítulo 17. A gente vai ver mais alguns aspectos aqui acerca da obra, o que implica quando a gente faz alguma obra para o Senhor, faz aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Obrigado. Abra lá em Êxodo 17 e no verso 6. Aqui é aquela passagem em que o Senhor Deus, Moisés, na verdade, tirou água da rocha por meio de uma ordem que Deus mandou. E ele diz lá, Êxodo 17, 6, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Só lembrando o que estava acontecendo, o povo estava se queixando, estava murmurando porque estavam com sede. E Moisés chegou diante do Senhor perguntando o que ele deveria fazer. E o Senhor disse, vá lá, eu vou estar sobre a rocha e você vai, preste atenção, você vai ferir a rocha. E dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez. Amém? Agora vai lá para Números no capítulo 20. Números no capítulo 20 e no verso 8. O povo de novo estava com sede. Moisés recorreu ao Senhor e o Senhor respondeu, toma o bordão, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e a teus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão, verso 10, reuniram todo o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Até aí. Lá em Êxodo, qual foi a ordenança que Deus, qual a instrução que Deus tinha dado a Moisés? Fere a rocha, e dela vai sair água. Esse foi o primeiro momento que o povo teve sede, e Deus deu uma instrução a Moisés para tirar água da rocha. Qual foi a instrução? Fere a rocha, bate na rocha, e dela vai sair água. E Moisés assim o fez. Aqui em Números, preste atenção, Deus disse, no verso 8, fala a rocha, e ela dará água. E o que foi que Moisés fez? Feriu a rocha 2 vezes. Se você não tivesse lido esse versículo agora, ou mesmo se você não conhecesse essa história, você veria claramente que Moisés não seguia a instrução do Senhor, correto? Aqui em Números, nessa passagem de Números. Deus disse, fala, e Moisés feriu a rocha. Ora, se ele não seguiu a instrução do Senhor, você esperaria que a rocha desse água? Por quê? Porque nós somos ensinados que quando a gente não obedece ao Senhor, a uma instrução dele, as coisas dão errado. E, de fato, é isso. A gente sofre o dano quando a gente não segue as instruções do Senhor. Mas aconteceu algo muito pior do que não ter saído água. Moisés desobedeceu e aconteceu algo muito pior do que não ter saído água. O que foi? Saiu a água.
E aqui talvez comece a dar um nó na sua cabeça, porque como que Moisés feriu, ele não obedeceu ao Senhor, e mesmo assim saiu água. Por que isso é pior, Anderson? Lá em Eclesiastes, coloca o dedo aqui, e vamos lá em Eclesiastes, porque tem um versículo que ele casa muito bem aqui. Eclesiastes no capítulo, deixa eu chegar lá, Eclesiastes no capítulo 8. E no verso 11, veja o que diz. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eis aqui o que há de pior quando você faz algo errado e o fruto daquele algo errado acontece. Você quis fazer, você quis atender ao que o Senhor lhe instruiu a fazer, mas pelos seus métodos. E olha, aquilo aconteceu. Não foi o dano, não. Não foi um castigo, não. Não foi nada daquilo, não. Realmente, deu certo. Olha, eu fiz de outra forma. E aconteceu. E frutificou. E a obra que eu fiz deu fruto. Não foi pelos meios que o Senhor disse, mas deu fruto. Eis aqui a armadilha. Quando a gente faz algo pelos nossos métodos. Amados, quando a gente faz algo, até mesmo algo que o Senhor mandou, pelos nossos meios, pelos nossos métodos, segundo o nosso entendimento, eu te digo, aquilo é como diz um ditado, né? É como uma ladeira enlamaçada, é como uma ladeira escorregadia. Você dá o primeiro passo em direção à ladeira, e mesmo que você pare, você vai continuar escorregando. Por quê? Você deu o primeiro passo em direção a uma ladeira. O problema é que essa ladeira, ela é escorregadia. E você vai precisar fazer muito mais esforço para poder voltar à condição que você estava antes. De novo, aquilo que Salomão falou em Eclesiastes. Visto que não se executa logo a sentença sobre o mal, o coração do homem está inteiramente disposto a fazer esse mal. Olha só o que aconteceu com Moisés. Deus disse, lá em Números, fala à rocha. Moisés bateu e saiu água. A gente faz algo que o Senhor mandou fazer, não da forma como Ele mandou a gente fazer, ou da forma como Ele nos instruiu, como deveríamos agir da forma correta. Não, mas eu estou fazendo a obra do Senhor, de uma forma aos trancos e barrancos, da forma como eu posso, da forma como eu consigo, uma mentirinha branca ali, mas eu estou fazendo, e olha só os frutos do que eu estou fazendo. Eu ganhei fulaninho para Jesus, eu pude colocar a minha participação no crescimento da igreja. Bom, eu chamo um corretor na hora de fazer um imposto de renda, eu digo assim, ó, faz assim, assim assado. E a gente põe na cabeça de que se a gente reter aquilo que é de César,
para dar a Deus, a gente vai estar glorificando a Deus. Amados, a gente não vai povoar o céu por métodos malignos. Você quer glorificar quem, amados? A Deus ou ao diabo? Não, mas eu estou povoando o céu por meio de mentiras, por meio de sonegação de impostos, ou tantas outras coisas que você sabe que está errado. Mas você se esconde naquele escudo do eu estou fazendo a obra de Deus. Com os seus meios, com meios malignos. Deixa eu contar um experimento psicológico, na verdade de um doutor em psicologia. Ele fez o seguinte, ele chamou alguns participantes e ele deu um dado, sabe, dado de jogo, normal. E qual que era a proposta do experimento? Isso aconteceu de fato, não é história da carochinha não. Cada participante, ele deveria jogar um dado, e o número que saísse, ele iria receber aquele número, aquela pontuação em dinheiro. Então, se ele jogasse, caísse lá o número 5, ele iria receber $5. Se caísse o número 3, ele iria receber $3. E assim é o início do experimento, não tem mistério. Mas aí tem um detalhe. Eu não sei se você reparou que todo dado é assim. Você tem um dado que, por exemplo, a face dele é 6, a face oposta do dado é o número 1. Se você vê a face 5, a face oposta ali é o número 2, e assim por diante. Então, os maiores números e os menores sempre vão estar opostos entre si. Você tem a face de cima 6, a face oposta 1, a face de cima é 5, a de baixo vai ser 2 e assim por diante. E daí o experimento, ele tem um detalhe. A pessoa jogava o dado e ele só dizia para o pesquisador quanto é que ele iria ganhar. Mas tinha um detalhe, o experimentado, ou a pessoa que fazia parte do experimento, ele somente quando jogava é que ele decidia se iria escolher o número de cima ou o número de baixo. Você entendeu o que está acontecendo? Ele jogava, e na hora que caísse, é que ele iria decidir se ele iria, e caísse 6, por exemplo, é que iria decidir se iria receber o 6 que ficou com a face para cima, ou se por acaso a face de cima fosse o 1, ele iria decidir na hora se ia escolher, não, é o número 6, o de baixo, mas ele não ia dizer isso ao pesquisador. Ele iria jogar o dado, e o pesquisador diz, não me diga se você escolheu a face de cima ou de baixo para receber o valor. Apenas diga o valor que caiu. Todo mundo entendeu? É crucial que todo mundo entenda como que se deu o experimento. Então, aí ele jogava o dado, caía número 6 para cima, então ele dizia $6, e o pesquisador, tome $6. Se a face de cima caía o número 1, então ele dizia lá $6, porque ele na hora tinha escolhido o que deveria ser a face de baixo. Não, $6 também, eu decidi a face de baixo. Você entende o experimento? Numa segunda parte do experimento, eles conectaram aquele, eu não sei se o nome é polígrafo, é aquele detector de mentira. O que é que acontece? Aquele detector de mentira, ele na verdade capta tensão. Ou seja, quando uma pessoa solta uma mentira, alguma coisa, então os nervos liberam uma pequena descarga elétrica que aquele equipamento detecta. E daí diz se a pessoa está mentindo ou não. Então, toda mentira, pequena que seja, ele capta aquela corrente elétrica e daí ele vê, não, o fulaninho está mentindo. E daí conectaram, depois, né, esse equipamento quem estava jogando o dado, e ele continuou jogando. E pasme o que aconteceu. O equipamento não detectou nada.
Ou seja, no momento em que caía a face o número 6, ele dizia 6. No momento em que ele mudava, dizia, não, o 6 é a face de baixo. Não, também ganhei 6. Ou seja, a pessoa estava mentindo, o equipamento não detectava nada. Mas tinha um detalhe. Nessa segunda parte do experimento, o dinheiro não seria mais para ele. Seria para uma instituição de caridade. No primeiro momento, na primeira parte do experimento, quando ele jogava o dado e o dinheiro ia ser para ele, então o equipamento lá, ele detectava na hora que a pessoa estava mentindo, quando o dinheiro era para ele. Opa, mentiu, detectou, e o pesquisador lá só olhando, não, beleza, tranquilo, toma aí $6, $5. Quando, na segunda parte do experimento, o dinheiro passou a ser para uma instituição de caridade, simplesmente o aparelho não pegou nada. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo o bem. Estranho, Anderson, não entendi. Me explique melhor. Ele sabia que estava fazendo o que era errado. Mentir. Mas como ele estava fazendo para fazer o bem, em nada aquilo afetava ele. Simplesmente aquilo não afetava. E olha onde se esconde as nossas intenções, onde se esconde os nossos métodos quando estamos fazendo determinada obra. A gente pode fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é bonito diante do Senhor, mas seguindo os nossos métodos, que tragédia, amados. Muitas vezes não nos damos conta o peso que aquilo nos causa. Estamos fazendo a obra do Senhor corretamente. Aliás, estamos fazendo a obra do Senhor, mas não de forma correta. E aquilo simplesmente não nos afeta. Por quê? A gente se engana pensando, não, eu estou fazendo para o Senhor. E a gente entra naquela ladeira escorregadia. Estou fazendo a obra do Senhor, mas desleixadamente. Estou fazendo a obra do Senhor da forma dos meus métodos que seja. Eu lembro de uma vez uma irmã, há muitos anos, ela foi dar um testemunho no altar. E ela disse que veio falar sobre mentira, de que ela não mente, de que, enfim. E daí ela foi dar um exemplo. Ela disse, por exemplo, uma vez eu estava em casa, e daí o telefone tocou. E daí meu marido disse, olha, se for para mim, diga que eu não estou. E daí ela teve a brilhante ideia de dizer assim, mas eu não posso mentir. Faça o seguinte, se você quiser que eu diga que você não está, você vá lá para fora de casa e eu digo que você não está. E ela falou aquilo de forma tão orgulhosa, amado, porque ela não mentiu. O marido foi para fora de casa e ela pôde dizer, aliviada, sem peso no coração, de que o marido não estava. Você riu porque você sabe do que está se passando ali. Não é a mentira, é o engano. Feito de outra vez eu tinha falado que muitas vezes a pessoa, quando muito, se preocupa em não mentir. Mas eu lhe digo, amados, a mentira é apenas uma pequena parcela do que de fato é o engano. Engano engloba muito mais coisas do que uma mentirinha. A gente pode se propor a não mentir, mandando o marido, mandando a esposa ir para fora de casa, só para dizer que ela não está. E você pode ficar com o coração tranquilo de que não mentiu. Mas, amados, você não escapa dos olhos daquele diante de quem temos que prestar conta. Você sabe que a gente, todos nós vamos ser julgados. Se você não sabia, prazer, o nome desse julgamento se chama Tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. E esse julgamento será segundo as nossas obras, será segundo tudo aquilo que a gente tiver feito
com o nosso corpo. Amados, a gente frutificar em algo, em uma obra, em o que quer que seja, não implica que Deus está aprovando os nossos métodos. Eu vou repetir. O fato de você ter sucesso em algo não implica que Deus está aprovando, que Deus está abençoando. Não quer dizer que aquilo é reflexo de aprovação divina. O fato de uma árvore estar frutificando não quer dizer que você está fazendo as coisas da forma correta. Eu lhe digo, você, por exemplo, um piloto de avião, ele precisa ser bastante preciso na direção em que ele coloca lá nos controles, porque para cada mínimo grau de desvio da rota, a longo prazo, ele vai chegar num lugar totalmente diferente do destino que ele ia chegar. E aqui é que está a situação, o desafio. Caberia eu ter tanto cuidado em cima de um desvio tão pouco? Caberia isso tudo por causa disso daqui? Veja, só foi uma mentirinha de nada. Veja meu fruto, eu ganhei uma alma, ganhei centenas para Jesus. Então eu alimentei muitas pessoas, mas para isso eu tive que conversar com o prefeito da cidade para poder fazer naquele esquema. Mas veja o fruto, 100 almas foram alcançadas para Jesus. Mas qual foi o custo disso? Bom, eu tive que conversar com um fulaninho lá, para poder fazer de tal e tal forma. Coisas que, aos seus olhos, podem parecer mínimas, mas é o suficiente para nos tirar da rota. E a longo prazo, nos levar para caminhos muito diferentes daquilo que haveria de ser o nosso destino. Mas nós que estamos no voo, está tudo bem, porque afinal eu estou voando, porque na nossa cabeça a gente alimenta um engano de que se eu me desviar um pouquinho da rota, Deus vai mandar um raio e explodir aquele avião, como prova de que eu não fiz da forma correta. Você entende o que eu estou falando? A gente espera que se execute o julgamento na hora que a gente erra. Vai não, amados. E eis aqui, de novo, a tragédia do homem, visto que não se executa o julgamento de imediato, o coração do homem está assim, aberto. Mas assim, para mergulhar, para se esbaldar em boas obras, em más obras. Vamos seguir, o tempo já está acabando. Aff, Maria. Abra lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. E no verso 13. Aqui, ele fala sobre o julgamento que teremos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Agora pula lá para 2 Coríntios, eu estou lhe dando versículos só para que você compreenda que vamos sim prestar conta de tudo o que fazemos com o nosso corpo. 2 Coríntios, no capítulo 5, e no verso 19. Ele diz, 18, pega do 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, eu acho que eu errei a anotação aqui, mas que fala que estaremos diante de Deus, diante de Cristo,
para prestar contas das nossas obras, sejam elas más ou boas. Pula lá para Apocalipse, no capítulo 2. Depois eu vou ver qual foi o versículo aqui e a gente vai passar. Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2 e capítulo 3, você vê o anjo falando às igrejas, e ele sempre começa, o anjo falando à igreja, sempre começa diante das igrejas falando assim, por exemplo, Apocalipse 2, no verso 2, conheço as tuas obras. E ele segue, tanto o teu labor, quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e daí segue em diante. Pula agora para o verso 19, para a igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Pula para o capítulo 3, no verso 1. Aí no meio do versículo ele diz, conheço as tuas obras, que tem nomes que vive e estás morto. Pula para o verso 8, para a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Pula para o verso 15, para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras. Só tem duas igrejas que o anjo aqui não falou de conheço as tuas obras, é a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Mas perceba, amados, que as nossas obras, elas estão escancaradas, descobertas diante de Deus. E é sobre ela que haveremos de prestar contas. Eu lhe digo, amados, ruim é quando, de fato, a gente faz algo mal, eu repito, faz algo mal, mesmo que seja uma boa obra, mas com o coração errado, ou usando o método errado, e aquilo dá certo. Amados, não se engana. Deus está olhando o que a gente está fazendo. O julgamento, ele pode não vir na hora, mas ele certamente virá. É como um cartão de crédito. Para terminar, eu queria abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos terminar com esse versículo. 1 Coríntios, no capítulo 3. E no verso 10. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre um fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. No 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Perceba aí no verso 14, amados, como Paulo fala, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, até aí, se a obra de alguém permanecer, como que foi essa obra? A que foi edificado sobre um fundamento. Essa obra que permanecer, essa que foi edificada sobre o fundamento, que é Jesus, ele receberá galardão. Você pode ter todo tipo de obra, amado. Madeira, palha, feno, pedras preciosas, ouro. Mas eu lhe digo, todas elas um dia vai passar pelo fogo. E somente as de pedras preciosas, a de ouro, a de prata, é que vão permanecer. Aqui, Paulo já está fazendo alusão ao tribunal de Cristo. De que foi a tua obra? Não, Senhor, eu fiz dessa forma. Ok, vamos passar pelo fogo para ver do que será. Passou pelo fogo, só sobrou cinzas. E a gente vai estar diante do Senhor
com cinzas para entregar para Ele. Amados, eu não quero ter minhas mãos cheias de cinzas, porque minhas obras não sobreviveram ao fogo, porque foram obras boas que tenham sido, mas que vieram como um fruto de um coração distorcido, que elas foram frutos de métodos malignos. O nome é pesado, né? Maligno. Mas mentira também é um método maligno, amados. E ainda mais, engano. Lembra? Mentira é apenas uma parte do que é engano. Engano. E tudo o que está dentro desse conjunto é maligno. Deus não precisa recorrer a métodos malignos para povoar o céu, amados. Você não pode se desvincular das suas obras. A sua obra e você estão intrinsecamente conectados, estão intrinsecamente ligados. Lembra lá de Caim, quando Caim chegou diante de Deus e o narrador, no caso Moisés, disse lá: e o Senhor Deus rejeitou Caim e sua oferta. O Senhor Deus não rejeitou a oferta de Caim. O Senhor Deus rejeitou Caim e sua oferta. Por quê? Obra e obreiro estão conectados. Aquilo que você faz de bom, de forma má, vai acompanhar aquela obra enquanto ela perdurar. Aquela má intenção, aquele método maligno que fez você gerar aquela boa obra, aquela obra vai permanecer. Mas a intenção que você gerou vai estar ligando você e a sua obra, enquanto ela durar. Quando chegar diante do Senhor, eu repito, eu quero ter obras de ouro, de pedras preciosas, para dar para Ele. Obras que perduraram, obras que vieram de um coração ajustado neles, amados. Um coração ajustado. Eu abro mão de números, amado. Eu abro mão de números. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz 500 aquilo, eu fiz 2.000 não sei o quê. Para fazer o pouco que seja, mas da forma correta. Não é que Deus espera que façamos pouco, entenda? Mas eu prefiro qualidade a número. Eu prefiro me aplicar o meu coração a fazer aquilo de forma ajustada, de forma correta. E não estar me enganando de que eu estou fazendo a obra do Senhor, então vale tudo. Bom, eu vou pegar esse dinheiro, que era de César, eu vou dar de dízimo na igreja. Eu posso aumentar o meu dízimo na igreja. Eu posso aumentar a minha oferta na igreja. De onde veio aquele dinheiro? Era de César. Amados, a igreja do Senhor não precisa dessa origem de dinheiro. O Senhor não está mendigando nada do diabo. Deixa eu repetir isso. O Senhor não está mendigando nada do diabo. Então, não se coloque à disposição do diabo para fazer algo para Deus. Está leve, está suave. Amados, boas obras não podem vir a qualquer custo. A obra do Senhor não pode vir a qualquer custo. Não se engana. Eu estou fazendo para o Senhor, Ele vai ser glorificado. Vai não, amados. Vai não. O Senhor não recorre
aos métodos do diabo para te alcançar? Você vai querer recorrer aos métodos dele, do diabo, para encher o reino de Deus? Cuidado, amados. O único que perde é você. Jesus, num dado momento, disse: eu agora vou... Não, na verdade é outra passagem. Ele diz: olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu estou fazendo ao Senhor, mas enquanto estou fazendo, eu estou morrendo. Eu faço e morro mais um pouquinho. Eu faço daquele jeito, não tem problema, eu morri mais um pouquinho, mas o Senhor está sendo glorificado. Cuidado, amado, essa ladeira escorregadia, em algum momento não vai ter volta. A mente de quem faz tal coisa, chega um momento que ela fica cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É você fazer algo mal e nem perceber mais. Aquilo não dá sequer uma dorzinha no coração, nada. Não, está de boa, estou fazendo ao Senhor. Mente cauterizada. Trabalhando na obra do Senhor. Isso talvez não esteja bem impregnado na sua mente. Mente cauterizada. Pessoas mortas trabalhando na obra do Senhor. Gerando frutos no reino. Está fazendo a obra, está alcançando o mundo aí fora. Mortas por dentro. Por quê? Escolheu seus próprios métodos para fazer a obra do Senhor. Não morra enquanto faz a obra do Senhor, amados. Cuida bem da tua alma para que você não morra enquanto está executando a obra do Senhor. Morte é irreversível. Quando uma mente fica cauterizada, é muito difícil trazer essa pessoa de volta, porque ela estará no nosso meio, fazendo a obra do Senhor. Quem que vai convencer essa pessoa de que o que ela está fazendo é errado? É como fala o ditado, nenhum despertador é capaz de acordar alguém que finge estar dormindo. Não haverá voz no mundo, na igreja, suficiente para despertar essa pessoa que o que ela está fazendo é errado, porque ela vai estar agarrada à obra que ela fez. Veja os meus frutos, os frutos da minha justiça, e ela estará morta. Desperta para esse caminho, amados. Desperta para essa realidade de que a obra de Deus ela não pode ser feita a qualquer custo. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, ele fala, ainda para uma das igrejas, ele diz: olha, conheço as tuas obras, e ele diz assim: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Eu quero estar lá, amados. Eu quero poder ouvir isso, que as minhas últimas obras sejam mais numerosas que as primeiras. E, obviamente, Deus não abre mão de números, mas Ele também não abre mão de qualidade. Eu quero sim, amados, ser numeroso, ser abundante na obra do Senhor, mas eu quero ser zeloso nisso que eu estou gerando, nisso que eu estou fazendo. Eu quero fazer com o coração correto, eu quero fazer com os métodos corretos. Eu não estou desesperado para fazer as coisas para Deus a todo custo. Eu quero fazer conforme o método dEle. Amém, amados? Você foi abençoado? Amém. Graças a Deus. Louvor, por gentileza. Vamos louvar mais um